Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é sempre bom, gente, sempre bom. Vocês estão percebendo que estou no desafio hoje aqui, né? Hoje vai ser diferente a nossa live porque eu estou dirigindo, não consegui chegar em casa a tempo. Estou na correria aqui. Agora já são 11 horas e 40 minutos, estou com 10 minutos de atraso, peço perdão para vocês, mas não consegui chegar a tempo para a gente bater um papo aqui. Deixa eu tirar esse cinto, mas eu parei aqui em consideração a vocês, em consideração a esse carinho que vocês têm por essa live, toda segunda, quarta e sexta, e vamos fazer alguma coisa aqui, em nome de Jesus. Eu já tenho algo no coração para estar falando com vocês. E é isso. Estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Deus é sempre bom. Começamos hoje sem o hino que a gente sempre está usando ele, né? Tudo diferente hoje. Estou aqui no carro. Você que está chegando agora, como eu já falei. Parei o carro aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho aqui. E eu quero falar algo para vocês que Deus colocou no meu coração. Essa live a gente não vai ficar 1 hora aqui, porque como eu falei, eu tô dentro do carro, tá muito calor aqui, diferente do Brasil. Então o carro tá ligado, ar-condicionado ligado, para conseguir falar com vocês aqui e não ficar transpirando aqui, tá? Obrigado, Felipe, pelo seu carinho. Mônica, bom dia. Bom dia aí também para Sidney, que eu vi aqui com a gente também, Felipe. O Wagner com a gente, sempre fiel aqui com a gente. Também o Dedé aqui com a gente também. A Tamareira aqui com a gente também, pessoal da Tamareira. É isso. É uma honra estar aqui servindo vocês. Eu alimento para alimentar, eu como para ser pão e eu inspiro para expirar. Então tudo que eu busco é pensando em vocês também. Eu penso em mim, é claro, mas também penso em compartilhar. Sempre quando eu estou buscando uma coisa nova, eu já estou pensando em compartilhar com vocês. E é importante que vocês tenham o mesmo coração de tudo que vocês aprenderem, vocês terem pressa para compartilhar. E é interessante, é o princípio da semeadura. Quanto mais você semeia, mais você aprende, mais você cresce. Tudo que você planta, você colhe. Pastor Leandro, bom dia. Tudo que você planta, você colhe. E a gente tem essa mania de pensar que plantar só se trata de dinheiro ou sementes em geral da natureza. Não, é tudo. Paulo foi claro na Nova Aliança aos Gálatas que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E a gente precisa sair dessa caixinha, desse entendimento que é plantar semente, plantar dinheiro também, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, se você é alguém que semeia revelação, semeia informação, semeia conhecimento, você vai colher esse conhecimento. Já parou para pensar nisso? Tudo que você planta, você colhe. Deus deixou princípios estabelecidos depois que a arca baixou em Gênesis 8:22. Que enquanto a terra durar, haverá frio e calor, dia e noite, verão e inverno, e sementeira e ceifa. Então é um princípio estabelecido. Você planta amor, você colhe amor. Você planta carinho, você colhe carinho. Você planta educação, você colhe as pessoas sendo educadas com você. Então se você planta conhecimento, você vai colher conhecimento. Então assim, eu tenho esse privilégio de estar aqui plantando conhecimento nesse momento, de estar aqui trazendo para vocês conhecimento daquilo que eu tenho aprendido. E é impressionante que como eu cresço quando eu estou aqui compartilhando, porque é um princípio de plantar e de colher. Bom, então assim, parei tudo aqui, tá? Parei o meu compromisso aqui, porque não deu tempo de chegar em casa hoje, mas por essa responsabilidade que eu tenho com vocês, eu acho que vocês merecem eu parar tudo para estar com vocês aqui. A partir da semana que vem, eu já quero até dar essa notícia para vocês. Eu não vou fazer a live toda segunda, quarta e sexta mais. Eu vou fazer só quarta e sexta, porque tá bem puxado para mim, tá? Para aqueles que não sabem, em setembro a gente vai voltar para o Brasil por um tempo, mas a missão da África continua no nosso coração. Mas a gente vai retomar tendo o Brasil como base. Em outro momento eu explico melhor porquê.
Então, de agora até setembro, a gente está se organizando muita coisa aqui para a gente ir embora, porque querendo ou não, são 2 anos praticamente aqui, e está tomando bem o meu tempo. Por isso nós vamos passar a fazer a nossa live só quarta e sexta. Pastor, já estou habituado a assistir a live segunda, quarta e sexta. Querido, em nome de Jesus, não perca esse hábito. Não perca. Vá lá no meu canal, PR José Carlos Vieira. Tem muito material lá. A gente está subindo tudo que eu estou falando aqui. Tem mais de 200 ministrações lá. Então busca lá vídeos, a playlist lá, Café com Jesus, e você vai encontrar muitas ministrações. Escolhe uma que Deus falou contigo, escolhe um tema que você achou interessante e assista na segunda. Assista, você só não vai assistir online, mas assista também na segunda, se já é uma cultura sua estar aqui comigo na segunda. E na quarta e na sexta nós estaremos juntos aqui ao vivo. Espero a compreensão de vocês. Como eu falei, essa é uma reta final até setembro, que eu vou precisar dedicar mais tempo a me organizar para voltar. Então eu preciso desse tempo. Então eu vou fazer uma live a menos com vocês. Vai ser só quarta e sexta-feira. Eliane, que alegria tê-la aqui. Então é isso, gente. Toda quarta e toda sexta estarei com vocês. E a segunda, você que já tem a cultura de estar me assistindo, o hábito, a disciplina, pega alguma coisa no canal. Tudo que eu tenho aqui ministrado há muito tempo, estava muito pesado o Instagram, só com a minha cara aparecendo. A pessoa olha, só via a minha cara. E eu pedi para subir tudo para o canal. Então tá tudo lá no canal agora, que ficou até mais fácil para você assistir, compartilhar. Então você já pode ir lá no meu canal, PR José Carlos Vieira, encontrar o Café com Jesus lá. E tá tudo lá dentro do tema Café com Jesus. Todas as lives estão tudo lá, as mais novas, recentes, as mais antigas, estão todas lá, estão subindo com tudo para lá, para você ter esse material e para você estudar. E segunda-feira você usa esse material para estudar, e quarta e sexta estarei com vocês aqui. Amém? Espero a compreensão de todos vocês aí. Bom, agora vamos lá. Tô virando o volante um pouquinho aqui. Porque eu tô com o celular no volante aqui hoje, gente. Como eu disse há pouco, eu tô na rua, parei aqui para estar servindo vocês um pouco aqui. Bom, qual é o assunto que eu quero tratar com vocês hoje? A segunda de Pedro, né? A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, Pedro ele vem construindo um raciocínio e depois ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento. No conhecimento de quem? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nós podemos crescer em muitas outras áreas da nossa vida, mas o texto está dizendo para a gente crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu preciso trocar a ordem desse texto, tá? Não que está errado, mas só para você entender melhor. Quanto mais eu cresço no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais eu cresço na graça. Por isso que é importante você ouvir a palavra de Jesus, a palavra sobre a cruz, a palavra da nova aliança, a palavra da própria graça, que Jesus é a graça. Então, quando eu cresço no conhecimento de quem Jesus Cristo é e foi para mim, eu cresço na graça. E se eu cresço na graça, eu diminuo a meritocracia. Eu me torno alguém mais gracioso do que meritocrático. É uma praga, gente, a meritocracia. Por quê? Porque a meritocracia, ela atrapalha a cruz. Ela atrapalha o pau da vertical e o pau da horizontal. Eu vou explicar. Quando você é meritocrático, seu relacionamento ele não é bom com Deus. Porque Deus não relaciona com o homem na meritocracia, no tempo da graça. Ele relaciona com o homem através da cruz. Então, cuidado com a meritocracia. Ah, eu tenho que ser próximo porque eu sou dizimista. Isso é meritocracia. Isso é meritocracia. Tudo que você pensa que Deus tem que fazer para você porque você tem feito alguma coisa para Deus, essa é uma visão meritocrática. Então Deus não tem que fazer nada por você porque você está fazendo alguma coisa para Ele. Deus já fez por você se você fizer ou não para Ele. Ó, Deus de braços cruzados, você pode ter uma vida poderosa porque já está consumado. Isso é graça. Então, você precisa ter esse entendimento que não se deve servir a Deus, relacionar com Deus, orar a Deus, pedir alguma coisa para Deus baseado na meritocracia. E Ele sabe quando você é meritocrático. Então, quando você tem uma visão meritocrática, você acaba falando de forma meritocrática, você ora de forma meritocrática, isso nunca vai agradar a Deus. Isso, ao invés de ser melhor, é pior.
Porque Deus quer que você compreenda a cruz. Deus quer que você conheça Jesus, conheça o plano que foi feito ao seu favor e que te salvou. Deus quer que a cruz seja enaltecida, não você. Não você. Então por isso você precisa crescer nesse conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você cresce nesse conhecimento, você cresce na graça. Quando você cresce na graça, você elimina toda a relação meritocrática. Então quando você é meritocrático, você atrapalhou o pau da vertical da cruz. Você complicou a sua vida cristã através desse pau vertical, que é o seu relacionamento com Deus, de forma errada. E também você atrapalha o pau da horizontal. Por quê? Porque o pau da horizontal se refere ao seu relacionamento com pessoas. E todas as pessoas meritocráticas, elas só conseguem fazer o bem se a pessoa merece. E isso se torna de fato uma praga, porque nós não fomos chamados para fazer para quem merece. A gente foi chamado para fazer para quem não merece. E para quem merece. Para quem não merece, compaixão. Para quem merece, honra. Então nós fazemos a obra a favor das pessoas, tudo pela graça. E provavelmente você conhece alguém que é meritocrático. E normalmente o meritocrático, ele é muito religioso. Normalmente o meritocrático, ele exige de si mesmo, então ele passa a exigir de quem? Do próximo, das pessoas. E se ele é alguém que exige muito das pessoas e as pessoas não têm para dar, aí começou um grande problema na relação. Então ele já não consegue relacionar bem mais com as pessoas. Ele é muito mais condenador do que gracioso. Então esse modelo meritocrático, ele é adversário da cruz. Por isso que eu preciso crescer no conhecimento. Porque quando eu cresço no conhecimento de Jesus, eu cresço na graça. Quando eu cresço na graça, eu deixo de viver pela meritocracia e passo a viver pela graça. Agora olha só, nós precisamos, eu vou falar sobre 3 coisas aqui de forma rápida, que a gente precisa para crescer no conhecimento. Qual a primeira coisa que a gente precisa para crescer no conhecimento? Eu falei de forma muito rápida com vocês outro dia sobre isso, mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas antes disso, gente, eu estou fazendo a minha parte, faz a de vocês. Vamos compartilhar, pode ser? Amém? Então assim, eu estou marcando aqui já as pessoas. Agora está aparecendo diferente, não sei se no seu Instagram tá. No meu está aparecendo agora um layout diferente para compartilhar 3 por linha. Tá assim para você também? Aí você vai marcando, ficou até mais rápido agora, ó. Bacana essa mudança do Instagram. Não sei se para você mudou aí também, para mim mudou. Você marca bem mais rápido as pessoas. Não precisa olhar para quem você está mandando, não, porque todo mundo precisa ouvir isso. Aí já marquei um monte aqui, mandei. Você pode fazer a mesma coisa, mesmo que a pessoa vai assistir depois, mas faça isso. O que eu vou te dar aqui é uma chave para você crescer no conhecimento. Se você viver o que eu vou falar aqui, você vai crescer no conhecimento de Jesus. Consequentemente, você vai crescer na graça. Então vamos lá, primeira chave que eu e você precisamos ter para crescer em conhecimento: humildade. Humildade. Não há como você crescer em conhecimento se você não for humilde. Por isso Jesus falou que não se coloca vinho novo em odre velho. Então, se o odre é velho, é porque falta humildade. Já viu aquela pessoa que acha que já sabe tudo? Pessoa que não entra mais nada, é aquela laranja que já cresceu. Então ela não cresce mais. Se não cresce mais, a tendência agora é amadurecer, apodrecer e cair. Ou ser comida por alguém. Chupada, né? Então assim, quando você chega na estatura máxima, na sua mente, acha que você já sabe o suficiente, não há mais crescimento. E se não há mais crescimento, há amadurecimento e apodrecimento. Então veja, nunca pare de crescer. Para você nunca parar de crescer em conhecimento, como Pedro orienta, você precisa ser humilde. Humilde para saber que o que você não sabe é muito mais do que você sabe. Preste atenção. O que você não sabe, o que eu não sei, é muito mais do que o que sei. Já parou para pensar nisso? Então eu preciso ter essa humildade, que eu não sei nada. Comparado a tanto que eu tenho que aprender, o que eu sei é tão irrisório que eu posso chamar de nada. É saber que não sei. Isso é humildade. Humildade no contexto de aprender. Então saiba que você não sabe.
Eu não sei. Você pode ter certeza que mesmo conhecendo Jesus, tem muito mais coisas obscuras na minha vida do que reveladas, do que claras. E na sua também. E a gente precisa ter isso decidido em nós. Sempre definido nisso. Nessa questão de que eu preciso ser humilde para aprender. Eu sei muito menos do que eu não sei. Você sabe muito menos do que o que você não sabe. Isto é, a gente tem muito mais para aprender do que o que a gente já sabe. E não importa a sua idade. Eu aprendi tanto com a vida. Ainda é assim. A vida está cheia de novos para nós. Cheia de coisas novas. E quando se trata da palavra de Deus, é como se fosse uma estrada de 100 quilômetros que você andou 1 metro. Então é necessário que haja esse conhecimento, haja essa revelação, essa luz, esse entendimento. Humildade para saber que não sabe. Segundo aprendizado, querer saber. Então a segunda chave, querer saber. A primeira, humildade que eu não sei. Segunda, querer saber. Você precisa querer saber. Você precisa ter interesse. Não, eu sei que eu não sei. Tem gente que é assim. Eu sei que eu erro muito, então começa a tentar acertar mais. Eu sei que eu não sei, então vai aprender. Então eu preciso ter esse interesse. Eu costumo dizer que a gente consegue levar qualquer cavalo, por mais selvagem que seja, à beira de uma lagoa. Mas é impossível conseguir fazê-lo beber a água. O beber a água tem que ser interesse dele. Não estou chamando ninguém de cavalo aqui, mas é um raciocínio, é uma analogia para você entender. Então, assim, levar o cavalo até a beira da lagoa, a gente leva, mas beber a água, ele tem que querer beber. Por isso que Jesus foi claro ali em Apocalipse. Quem tiver sede, que beba, porque de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Mas tem que ter o quê? Interesse. Então, primeiro, humildade para saber que eu sei menos do que eu não sei. Então, eu e você, nós sabemos muito, muito, muito menos do que o que a gente ainda não sabe. Então, eu tenho que ter isso muito claro. Eu preciso saber mais. Eu tenho que aprender mais. Eu preciso crescer mais em conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Acredite nessa verdade. Então, você precisa ter primeiro a humildade para saber que você não sabe, tá? E que o que você não sabe é muito, muito, muito mais do que o que você sabe. Eu também sou assim, nós somos assim. Segundo, a gente precisa ter interesse em aprender. É necessário que haja interesse. A gente precisa abrir mão do entretenimento um pouco. Então a gente quer usar a rede social, por exemplo, muito mais para entreter do que para aprender. Então, assim, não consegue ficar aqui. A pessoa fica aqui um pouquinho, sai daqui para fazer nada. Sai daqui para ir assistir coisas que não é aprendizado, que não crescem nada. Vai para o entretenimento da rede social. Tem que ver o que está acontecendo aqui. Porque a rede social hoje virou aquele banquinho da frente da casa, das cidadezinhas. Eu nasci em cidade pequena, eu sei o que eu estou falando. Tinha gente que fazia questão de pôr um banco na frente da casa. Um banco mesmo. Fincava lá os 2 paus, colocava uma tábua. Para quê? Para ficar sentando olhando a vida dos outros. E muitos desses falando da vida dos outros. Não que todos que sentou nesse banco fez isso, mas o que acontecia naturalmente é que as pessoas sentam. E tem isso na cidadezinha pequena ainda. Banco do lado de fora. E às vezes a gente não está cuidando do lado de dentro da casa. Às vezes, ao invés da gente usar muito mais o espelho, a gente está usando a janela. Porque o espelho, eu estou trabalhando a minha vida, eu estou olhando para mim. Agora a janela, eu estou olhando para quem passa. Então você tem feito da sua vida mais um espelho ou uma janela? O que você está fazendo com o espelho e com a janela? Então, assim, menos janela e mais espelho, querido. E isso a gente precisa para crescer. Então, assim, a rede social se tornou o banco de frente da casa. Não tem banco ainda aí, Leandro? Então o pessoal fica lá de fora. Eu também não fico criticando que o pessoal tá ali só para falar da vida dos outros, não. Mas é um lugar bom de falar, né? Aí passa um, passa outro e começa. As pessoas que passam em frente à sua casa, que está sentado no banco na beira da rua, são as fomentadoras dos assuntos. É através das pessoas que passam que gera os assuntos. E aí que tipo de assunto que gera? Sei lá.
Eu sei, querido, que a gente tem usado muito a internet, né, a rede social, como o banco de frente da casa, como uma janela. É uma janela, de fato. Então, assim, é muito importante você usar a rede social como uma janela, porque se torna um tempo de entretenimento também. Mas você precisa usar a rede social como espelho. E usar como espelho é você olhar para você e o que você pode melhorar, onde tem um conteúdo bom para você ouvir, assistir e aprender. Então não fique só na rede social como o banco de frente da casa, ou como uma janela da sua casa, que fica lá olhando a vida dos outros. Faça isso por um tempo, descontraia um pouco, ria um pouco. Isso é salutar, isso faz bem. Mas use a rede social também como espelho. Deixa eu ver o que eu posso ver em mim mesmo e aprender e crescer aqui. Então é importante você ter esse interesse, esse desejo de crescer em conhecimento. E para encerrar, gente, eu estou falando isso aqui, mas depois eu vou pregar isso com mais calma, porque tem muita coisa nisso aqui para a gente falar. Mas como eu estou na rua, como eu falei, estou aqui no carro e vou ser mais rápido hoje, eu só estou dando uma palhinha sobre esse assunto, crescer na graça e no conhecimento. Então você que chegou agora, primeiro, humildade para aprender, humildade para saber que o que você sabe é muito menos do que o que você não sabe. Segundo, interesse. Você precisa ter um interesse, parar para aprender, querer aprender. E a terceira chave que eu e você precisamos é a disciplina. Você não vai crescer em conhecimento se você não for disciplinado. Você pensa numa escola, tem horário de chegar, horário de sair, tem horário de cada aula, é tudo organizado. Tem prova, tem matérias, é tudo muito organizado, tem uma grade curricular para te levar ao conhecimento. Então você precisa ser esse seu supervisor, esse seu monitor, de modo que você vai se organizar para crescer no conhecimento. Então se você não tiver uma disciplina, não vai. Não vai. Então qual é a sua disciplina? O que você pode adotar na sua vida como disciplina para você crescer na graça e no conhecimento? Pronto, você já é humilde para saber que você tem muita coisa para aprender. Você tem interesse em aprender. Então já estamos caminhando, né? Você precisa ter esse interesse. Então, depois que você é humilde para saber que precisa aprender mais, depois que você tem esse interesse em aprender mais, você precisa ter disciplina. Então aí já não é mais nem o querer, é o determinar. Eu estou determinado, pastor, eu quero aprender mais. Então cria uma disciplina. Qual a disciplina que você pode criar? Isso, Leandro, constância, disciplina e constância. Foco. O que você pode fazer para ser mais disciplinado? Põe no papel. Talvez seja necessário para você, porque você se conhece, você olha para o espelho e sabe que é você. Talvez você comprar até um quadro branco e pendurar num lugar da sua casa um pouquinho mais escondido, mas também num lugar que você veja todo dia, porque a coisa feia não ficar na sala. E põe lá. Para segunda, quarta, onde eu tirei isso? Lembrei das lives. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí você coloca lá. Aí você põe as colunas e põe ali na segunda. O que você vai fazer para você crescer em conhecimento? Aí eu vou ouvir 30 minutos de administração. Coloca lá 30 minutos. Aí eu vou ler 15 minutos de Bíblia. Coloca lá 15 minutos de Bíblia. E põe lá a sua segunda-feira, põe a sua terça. Não, terça eu tenho um pouquinho mais de tempo, então eu posso ouvir 40 minutos de ministração. Pronto. Faz uma organização. Ah, pastor, eu prefiro fazer no bloco de notas do celular. Faz no bloco de notas. Ah, eu prefiro fazer num caderno, um diário. Querido, disciplina. Não adianta. Isso aqui que eu estou falando, querido, é 1 mais 1 que é igual a 2. Assim, é um necessário. Se você não tiver uma disciplina... Hoje eu sei muito mais inglês do que o que eu sabia quando eu cheguei em Portugal, mas eu criei uma disciplina. Eu criei uma disciplina de estudar inglês todo dia. E isso me levou para outro nível. Sei tudo? Claro que não. Não falo fluente em inglês, mas falo muito mais do que eu falava. Por quê? Porque eu criei uma disciplina. Então é necessário que se crie uma disciplina. E outra coisa, cria uma disciplina que você pode cumprir. Não faz aquela coisa exagerada. Cresce 1%. 1% por mês. 1% por mês, mas cresce. Cria uma disciplina de aprendizado. Cria uma disciplina. Esse conteúdo de Nova Aliança é bacana, você gosta dele, não pensa que você já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, eu vou criar uma disciplina. Cria. Meia hora por dia, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Pastor, eu tenho tempo.
crie uma disciplina, mas não só de um dia, a disciplina que você pode cumprir. Querido, humildade para saber que você não sabe, interesse em aprender e disciplina vai te levar para um outro nível. Vai te levar para um outro nível. E você vai crescer, não tem como. Não vai ter como, você vai crescer. Então as nossas lives aqui, por exemplo, é uma disciplina que você criou. Tem gente que está aqui comigo toda segunda, quarta e sexta. Glória a Deus pela sua vida. Você criou essa disciplina. 7h30 no Brasil, você está comigo. Então agora o pessoal que chegou no final, já vou estar encerrando essa live, porque eu estou no carro, como eu falei, ia ser uma live mais curta. Assista tudo que eu falei aqui depois. E também, só reforçar isso, nós não vamos ter mais a live de segunda, porque eu estou me preparando para voltar aí para o Brasil em setembro, e eu estou tomando muito meu tempo aqui para organizar tudo. Então nós vamos ter live apenas na quarta e na sexta, a partir da semana que vem. Amém? Pronto. Então, pastor, como que eu faço com a segunda? Você não tem uma disciplina? Pronto. Pega essa disciplina sua e faz alguma coisa na segunda. Tem muito conteúdo aqui. Se você quiser assistir outro pregador também, isso é contigo. Só que eu acho que tem muito material aqui ainda para você ver, tá? E também tomar esse cuidado, porque às vezes assim, tem gente que é melhor não aprender do que aprender. Entende? Porque o que acontece? Eu ensino algo aqui, ela anda, ela tem um destino daqui 100 km. Então eu ensino algo aqui, ela anda 20 metros. Mas só que depois alguém ensina uma coisa, ela volta esses 20 metros que ela andou, até 30. Porque são linhas diferentes de ensino. Então, se você crê nesse ensino da nova aliança, da obra consumada, pós-cruz da graça, então você precisa continuar nesse ensino, nesse conteúdo, nessa temática, para você realmente se especializar, vamos dizer assim. Para que você entenda, em nome de Jesus, que é uma linha totalmente revelada a nós para esse tempo, onde nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, onde não é antes da cruz, mas é depois da cruz. Se faz sentido o que eu tenho ensinado para você, mergulhe nesse tema. E tem muito material lá no meu canal, tá? Aqui no Instagram, eu estou pegando tudo que está no Instagram, estou jogando lá para o canal PR José Carlos Vieira. Amém? Então PR José Carlos Vieira lá no YouTube, você encontra o meu canal, vê lá o Café com Jesus, está lá direitinho. Mergulha o máximo que você puder lá nesse tema. E com certeza vai trazer muito esclarecimento para você, muita revelação, muita luz. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que vai trazer um tempo novo, um tempo de refrigério para a sua vida e um tempo de crescimento espiritual. Amém? Então é isso, que você tenha aí um dia poderoso no Senhor, que seja um dia maravilhoso, onde você colocar a mão vai prosperar, porque Deus é bom. Você que chegou agora, assista esses recadinhos aqui, esses conselhos, que eu tenho certeza que você vai para um outro nível de conhecimento de Jesus e consequentemente você cresce na graça e no conhecimento. Um dia poderoso aí, Deus é bom, sempre bom, e até sexta-feira, querendo Deus. Alegria ter vocês aqui. Bom dia, Márcia, alegria ter você aqui também. Edgar, bom dia também. Márcio, bom dia. Turma que veio aqui depois, são esses. E os demais que já estão comigo, até sexta-feira. Deus é bom.